Mais uma vez, lembrar aqui a oportunidade que o 16 Válvulas criou para podermos perceber aquilo que são os planos eleitorais de duas listas que vão concorrer ao Conselho de Comissários da FPAC. No caso concreto, a oportunidade de ajudar na decisão, se é que seria necessário, mas eu acredito que quanto mais oportunidade for dada às listas que vão concorrer, penso que melhor será a decisão que vai ser tomada. Estou a referir, no caso concreto, às eleições de dia 21 de maio, não para a direção em geral, essa vai ter apenas uma lista, portanto, aqui também fica um desafio, se, uma vez que vai apenas aparecer a lista do atual presidente, Nia Amorim, que se candidata, se ele entender que deve vir também ao 16 Válvulas, eu confesso que não fiz o convite, mas há sim duas listas a concorrerem, como eu estava a dizer, ao Conselho de Comissários da FPAC, eleições dia 21 de maio, lista A com Vítor de Sousa, com quem hoje vou estar à conversa, e também a lista B, com quem também já gravámos, a lista encabeçada por José Lopes. Neste sentido, vamos falar aqui bastante, vamos apresentar as mesmas 3 perguntas que foram apresentadas ao candidato José Lopes e, portanto, vamos perceber os planos, objetivos e, no fundo, aquelas que são as promessas eleitorais. Sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas. Vítor de Sousa, uma boa noite, obrigado mais uma vez por ter aceito este nosso convite e acrescentar um bocadinho mais sobre aquilo que vai acontecer no dia 21 de maio, recordando que esta entrevista, obviamente, está acessível a todo o público, ao público em geral, para terem uma outra percepção daquilo que vai estar em causa no dia 21 de maio. Por isso, sem mais demoras, vamos até Leiria. Vítor, mais uma vez recordo que é um gosto tê-lo aqui no 16 Válvulas. E se me permite, então, a minha primeira questão, e a partir de agora 20 minutos para cumprirmos escrupulosamente, 20 minutos, para termos 3 perguntas que eu vou fazer naturalmente e quero perceber, neste caso, as suas respostas. Primeiro, vou fazer-lhe a pergunta, no caso concreto, em como é que avalia, nesta altura, o desempenho do Conselho de Comissários nos últimos mandatos. Não estou a dizer que seja o último, mas nos últimos mandatos, em particular, e é aquilo que eu queria saber da parte do Vítor de Sousa, em particular que no diz respeito à transparência, à imparcialidade e à relação com clubes e organizadores. Seja bem-vindo, Vítor. Boa noite. Muito obrigado, Gonçalo, por esta oportunidade. Boa noite a quem nos ouve. Relativamente à sua questão, eu direi que o Conselho de Comissários tem estado aquém do que estatutariamente está obrigado, particularmente no que respeita à coordenação e à implementação das normas reguladoras. Eu, para mim, não julgo que tenha-se verificado isso. O Conselho de Comissários não tem tido um papel ativo e preponderante na regulação dos nossos oficiais de prova e tem descurado a implementação de normas reguladoras que, de alguma forma, orientem e deem orientações de trabalho aos nossos oficiais. Não sei se foi por isso que o candidato à presidência da FPAC, Nia Amorim, retirou o apoio ao atual presidente do Conselho de Comissários em exercício, não o incluindo na sua lista. Apostou claramente na nossa lista, a lista A, que faz parte integrante dos corpos sociais que o Nia Amorim apresenta à eleição. É, portanto, a nossa lista ao Conselho de Comissários a única que tem o apoio exclusivo do Nia Amorim, concorrendo à lista B sem o apoio do candidato à futura presidência da Federação. Bom, sobre o último mandato do Conselho de Comissários, o atual presidente do Conselho de Comissários apostou no que ele chama de formação, que, embora tendo o mérito de iniciar um novo ciclo, não é para mim o melhor método, não teve a eficiência que para mim devia ter, pelo que eu lhe chamaria, em vez de formação, antes uma reciclagem, dado que as ditas formações foram apenas abertas a já licenciados nas diferentes carreiras para as quais a formação se dedicava. Portanto, não abria portas a quem pretendesse iniciar uma carreira de oficial, cortando-lhe o poder de escolha da carreira para a qual optaria. Ou seja, para uma formação para diretores de prova, só os licenciados em diretor de prova é que podiam estar presentes. Para comissários desportivos, a mesma coisa, e, portanto, isto era mais uma reciclagem aos atuais presidentes, aos atuais comissários desportivos e aos atuais diretores de prova, aos atuais comissários técnicos e assim sucessivamente.
Nós temos, de facto, de abrir a formação a gente nova que queira ingressar nas categorias. Temos que lhe dar a oportunidade de poder, como eu dizia anteriormente, de poder escolher a carreira pela qual eles querem optar. Não lhes podemos impor uma carreira de diretor de prova sem ele primeiro estar bem dentro dos meandros dos experientes, dos séniores, dos formadores, aquilo que lhe é ensinado, para depois optar. Portanto, nesse sentido, a formação vai ter que ser alterada. Temos apostas fortes na formação e, basicamente, respondendo à sua pergunta, à sua primeira pergunta, julgo que, digamos que, enfim, o desempenho do Conselho de Comissários precisa de ser muito, muito melhorado, precisa de ser muito mais proativo em favor dos nossos oficiais, a favor dos nossos pilotos e concorrentes e, sobretudo, a favor do desporto motorizado que temos em Portugal. Muito bem. Vamos à pergunta seguinte, penso eu, se não quiser acrescentar mais nenhum detalhe, mas penso que está plenamente explícita a sua opinião, neste caso, nessa sua avaliação. A segunda pergunta tem mais a ver com as medidas, e aqui quero saber especificamente, neste caso, na lista A, da qual é cabeça, neste caso, para o Conselho de Comissários da Federação, eu perguntava-lhe que medidas concretas propõe para garantir, então, assim, a tal maior uniformidade, justiça nas decisões dos comissários desportivos durante as provas, independentemente da disciplina ou da dimensão do evento. Ora bem, isto pelo que referi anteriormente, e havendo necessidade de facto, alterar o paradigma com que se encara a atividade de oficial de prova, nós, os elementos da lista A, ao Conselho de Comissários, respeitando as competências que são conferidas pelos estatutos, elaborámos um programa ambicioso que consideramos, no entanto, execuível e fácil de implementar. Acreditamos que contribuirá para uma melhor e mais qualificada desempenho dos nossos oficiais de prova, com todos os benefícios que daí advêm. Quanto mais qualificados e melhor preparados estiverem os nossos oficiais de prova, melhor desempenharão as suas funções, mais justas serão, de facto, as suas decisões, como já disse anteriormente, com os benefícios inerentes a todos os players do desporto motorizado. As próprias organizações, muitas vezes, são incompreendidas por decisões de oficiais de prova, poderão elas próprias beneficiar se os nossos oficiais estiverem mais bem preparados. Não quer dizer que eles não estejam bem preparados. Nós temos excelentes oficiais a exercer funções, mas, de facto, constatamos que os nossos oficiais trabalham sem rede. Isto é, são nomeados para as provas, e ficam entregues a si próprios. Não têm um back-office que depois das provas lhe dê suporte, lhe dê apoio por parte do órgão que coordena a sua atividade. Tem sido omissa essa atividade, que é, de facto, a coordenação da atividade oficial. E nesse sentido, como disse anteriormente, é manifestamente insuficiente o trabalho que o Conselho de Comissários tem feito no apoio aos seus oficiais. Repare, o único contacto formal e organizado que os oficiais de prova têm com o Conselho de Comissários é, de facto, no fim da época ou no início da época seguinte, com as ações de formação implementadas para as diferentes carreiras de oficial. Mas aí temos outro pecado, é que só falamos, de facto, de regulamentação. E, portanto, outras normas, outros métodos de trabalho fica por discutir, fica por implementar e, portanto, cria-se aqui um vazio a que eu chamo, de facto, o trabalhar sem rede, sem apoio institucional. Nós queremos alterar isto.
E, portanto, considerando que a formação tem sido manifestamente insuficiente, há muito a fazer a favor, de facto, dos nossos oficiais de prova, para lhes proporcionar melhores competências que resultem, enfim, vantagens para eles próprios, para os concorrentes, para os pilotos, para a organização, como referi. Dentro destas medidas temos, por exemplo, como suporte e como apoio aos nossos oficiais, temos a criação de um canal de comunicação entre os oficiais e os comissários desportivos. Este canal de comunicação será com um e-mail dedicado ao Conselho de Comissários, onde que será distribuído e comunicado a todos os oficiais de prova, onde eles podem colocar as suas dúvidas, as suas questões, informar-nos das dificuldades que têm de implementar no terreno alguns artigos da regulamentação. Depois a Federação e os responsáveis por cada disciplina implementam a regulamentação e muitas vezes desconhecem a dificuldade que aquele artigo tem na implementação de facto nas provas. Não há esse feedback. Nós queremos ser essa fronteira, esse meio de transmissão entre os nossos oficiais e, digamos, a direção da Federação e os responsáveis por cada modalidade. No website da FPAC vamos criar uma página dedicada ao Conselho de Comissários, com informação de apoio às diferentes carreiras, e aqui carreiras estou-me a referir, por exemplo, a comissários desportivos, a diretores de prova, a chefes de segurança, a comissários técnicos, etc., onde vamos dar informação e apoio para o exercício melhor da sua atividade e, no final de contas, criar normas reguladoras que sejam transversais a todos os oficiais. Temos a intenção e vamos criar um banco de dados com registro dos casos mais inusitados que aparecem de quando em vez nas provas, que servirá para registar, comentar e transcrever as decisões do Colégio de Comissários Desportivos, de modo a servir, nestes casos inusitados e raros, jurisprudência para futuras decisões do Colégio de Comissários Desportivos se deparar com situações semelhantes. E, portanto, tudo que fuja à rotina e àquela penalidade standard e que cause, de facto, algum sururu e dificuldade na decisão do próprio colégio, será transcrita e anunciada a todos os colegas que exercem essas funções para estarem dentro do assunto, para que os problemas que surjam num colégio de comissários desportivos não se confinam só àquela prova e àqueles 3 comissários desportivos que depois poderão falar disso na mesa do café, com os amigos ou quem quer que seja, mas que ao órgão coordenador da sua atividade não chega esse feedback por forma a resolver as situações que vão surgindo. Outra dificuldade que sentimos e sabemos da dificuldade com que o Colégio de Comissários se depara, especialmente nas provas de circuito, é analisar e tirar conclusões dos incidentes. Nós vamos criar a figura do Driver Advisor, que é um oficial ex-piloto ou um piloto no ativo fora do campeonato onde exerce essa função, que irá ajudar o Conselho de Comissários, que irá ajudar o Colégio de Comissários a analisar os vídeos que a Race Control lhe envie, a analisar as incidências em pista, os incidentes e aconselhar, na sua perspectiva de piloto, que sabe muito mais e tem muito mais experiência para analisar, de facto, os toques maldosos, podia evitar alterando a trajetória e, portanto, ajudar o Colégio de Comissários a decidir, sem que, contudo, este conselheiro tenha qualquer direito de voto na decisão do Colégio de Comissários. Criaremos ainda, como apoio e ajuda aos nossos oficiais
guidelines, ou seja, linhas orientadoras, diretrizes para a atividade dos comissários desportivos, para a atividade do diretor de prova, para a atividade dos comissários técnicos, que os ajudarão naturalmente a ter um suporte institucional para um melhor desempenho da sua atividade. Para isto, vamos socorrer da experiência e do saber de outros oficiais, vamos criar equipas e grupos de trabalho para organizar e elaborar estas linhas orientadoras. Há ainda algumas decisões no Colégio de Comissários Desportivos que, não sendo usuais, causam muitas vezes embaraço na sua forma correta de decidir, como sejam os protestos, os apelos, os direitos de revisões, o direito de revisão, não é plural, o direito de revisão, e aí vamos criar checklists com todos os passos que são necessários para que o processo seja, de facto, elaborado de acordo com o que está regulamentado, não só nacionalmente, como internacionalmente, através do Código Desportivo Internacional. Muito bem. Nesta altura, 6 minutos apenas para a parte final, então, para a última pergunta, a fazer só este ponto de situação, Vítor de Sousa, para lhe perguntar de que forma pretende melhorar a formação, porque é tema, mas também a tal renovação dos quadros de comissários, assegurando oficiais de prova preparados para os desafios atuais, que todos nós conhecemos, mas também futuros, do automobilismo nacional, e será esta última pergunta para os últimos 6 minutos. Vítor. Então, Gonçalo, vamos a esta pergunta, eu diria, vamos melhorar a formação e a renovação do quadro de comissários. O primeiro desafio que vamos ter é que o Conselho de Comissários irá exercer as suas funções com a maior isenção e apenas de acordo com aquilo que os estatutos da Federação lhe impõem. É a intenção da nova direção da FPAC e do seu presidente que as nomeações dos oficiais de prova passarão a ser efetuadas, como eram no passado, exclusivamente pela direção da FPAC. E, portanto, acabando assim a delegação desta competência a terceiros. Neste caso, estava delegada a alguém fora da direção e, portanto, mas ligado ao Conselho de Comissários, que era o seu presidente, e, portanto, para uma maior transparência e para uma melhor, digamos, administração dos nossos valores enquanto Conselho de Comissários Desportivos, abdicamos e não queremos assumir qualquer responsabilidade na nomeação, se formos efetivamente vencedores da lista, qualquer responsabilidade na nomeação dos oficiais, pelo que foi já garantido que a nomeação dos oficiais será feita exclusivamente pela direção. Bom, eu tenho uma equipa a trabalhar na lista do Conselho de Comissários, que temos trabalhado afincadamente na elaboração do nosso programa, que será difundido oportunamente a todos os nossos clubes e delegados, que são, de facto, os destinatários, digamos, do nosso trabalho, que se traduzirá, de facto, no dia 21 de maio, no seu voto na lista que preferi. A nossa experiência, a minha, de mais de 20 anos a trabalhar como comissário desportivo na FIA, e dos meus colegas em provas nacionais e internacionais, deu-nos, de facto, um background, e eu passei já por dezenas de formações ministradas pela FIA, e, portanto, tenho conhecimento e horizontes mais alargados do que é, de facto, a necessidade de formação aos oficiais. E nesse sentido, fizemos aquele programa, de algumas itens já referi na pergunta anterior, mas que já foi visto e revisto pelo presidente, candidato presidente à Federação, e que o apoiou na íntegra. E além das anteriores, aquilo que queremos fazer é não circunscrever todas as nossas decisões ao Conselho de Comissários.
Vamos criar parcerias com associações e outras entidades para programas de formação. Vamos criar trabalhos interdisciplinares, esfiados e orientados por um oficial de mérito e de reconhecida competência, convidado pelo Conselho de Comissário. Criar grupos de trabalho estratégico para a captação de novos oficiais. Um grupo de trabalho para a revisão dos relatórios do observador. A criação de uma comissão de análise para a reclamação, para analisar reclamações do relatório do observador, por forma que deixe este de ser juiz em causa própria. Fazer um levantamento junto dos clubes e associações das necessidades da sua formação, para que, de facto, as nossas formações sejam, digamos, implementadas de acordo com as necessidades do mercado, chamemos-lhe assim, digamos assim. Queremos captar e fazer um programa de captação de mulheres para a carreira de oficiais. Queremos criar... Um minuto, deixe-me só dizer, Vítor, apenas mais um minuto, por favor. Okay. Aqui. Criar incentivos a novos interessados da carreira de oficiais. Autorizar, e aqui aquilo que eu disse ao princípio, os não licenciados a participarem nas ações de formação de qualquer área de carreira. A integração dos estagiários nos colégios de comissários junto do diretor de prova e nos comissários técnicos para que possam vir a ter formação prática da excelência depois da sua licença adquirida. Vamos criar uma bolsa de estagiários disponíveis para as organizações recorrerem a eles. Criar uma bolsa de formadores de entre os oficiais existentes. E aqui uma ação importante que é uma formação comportamental orientada por pessoas especialistas, orientadas para fora da parte esportiva, recaindo sobre formas de comunicar e interagir com os concorrentes e com as equipas, a gestão de decisão sob pressão, stress ou no seguimento de um acidente gravíssimo, como agir, como orientar toda a equipa, a resolução Muito de conflitos. Vítor, eu peço desculpa, como tinha dito, para mantermos aqui a equidade em relação às duas listas, tenho mesmo que lançar-lhe este desafio, terminarmos por aqui. De qualquer maneira, sabemos que vai ser lançado então o programa eleitoral desta sua lista, mas aqui já ficámos com alguma ideia. Da minha parte, agradecer a sua disponibilidade, no fundo, para vir aqui partilhar com todos nós, conhecemos um pouco mais daquilo que está em causa, desejar boa sorte para as eleições de dia 21 de maio, que tudo corra efetivamente por melhor e, obviamente, teremos depois a oportunidade, se for o caso, de voltar aqui ao 16 Válvulas e acrescentar mais informação, mas penso que foi plenamente completa aquilo que era necessário saber para a sua lista, para aquilo que é o seu projeto para esta lista. Vítor Sousa, só mesmo agradecer, desejar-lhe uma noite boa, mais uma vez, pedir desculpa de o interromper, mas efetivamente para mantermos aqui que não haja qualquer tipo de dúvida, igualdade nas duas listas. Um abraço, Vítor, uma boa noite, mais uma vez, e boa sorte para as eleições. Combinado? Muito obrigado, Gonçalo, e não quero perder a oportunidade de o felicitar pelo bom trabalho que tem feito a favor do desporto automóvel. Muito obrigado. É por vós. Obrigado, uma boa noite e obrigado. Muito obrigado, Com licença, boa noite. Então, uma boa noite, até breve. Obrigado.